Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Baldo Fernandes e hoje vamos para a resolução de mais uma lista. Agora é a lista 3, que vai abordar o tema movimentos unidimensionais, o MRU e o MRUV. Qualquer dúvida em relação à parte teórica sobre os movimentos unidimensionais, pessoal, é só assistir a videoaula 3 do nosso canal na playlist de aulas de mecânica básica, tá? Então lá está a parte conceitual que vocês podem estar assistindo para tirar suas dúvidas do conteúdo, tá? E nessa videoaula vamos ver, na verdade, a resolução de exercícios que abordam alguma parte conceitual em relação a esses movimentos, ok? Então acompanhe comigo. Vamos começar aqui com a questão de número 1. Vamos lá. Considerando-se o movimento de uma partícula expresso pelo gráfico v versus t, dado abaixo, podemos afirmar que o espaço percorrido por ela, sua aceleração e o tipo de movimento que se verifica no intervalo representado são respectivamente. Bem, essa questão aqui, vamos de cara identificar o movimento, certo? Observe que no intervalo de 0 a 4 segundos, a velocidade da partícula é constante. Então, se a velocidade ela é constante, pessoal, nós temos movimento retilíneo uniforme, MRU, ok? Então, já identificamos o movimento. Portanto, a letra A está errada, MUV. A letra D, MRUV. E a letra E, movimento uniformemente variado. Também está errado. Certo? Bem, se a velocidade ela é constante, a aceleração escalar média equivale a zero. Ou seja, dessa forma, já encontramos a solução, certo? Sem fazer o cálculo do espaço, tá bom? Mas vamos fazer aqui o cálculo, certo? Bem, sendo o movimento uniforme, a função horária que define o movimento é essa aqui, ó, S0 mais VT, certo? Bem, a questão não faz referência à posição inicial, vamos supor que ele saia da posição inicial 0. Então, a nossa função ficaria assim, ó, S, vejam que a velocidade é 20. Então, essa aqui seria a nossa função horária para esse movimento, ok? Bem, então, para o tempo igual a 4 segundos, temos que o espaço vai ser 20 vezes 4, portanto, vai dar 80 metros. Então, confirmamos aqui o espaço 80, ok? Então, questão 1, letra C. Vamos para a questão 2? Vamos lá. Questão número 2. Considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme. A questão já informou o movimento diferente da questão 1, que pedia para você identificar o movimento. Então, aqui eu já sei. Bem, se é esse movimento, a função horária que define tem esse formato aqui, certo? Pronto. Nós só precisamos identificar quem é o S0 e quem é a velocidade, ok? Bem, para achar a velocidade é variação de espaço no intervalo de tempo. Vamos pegar aqui, ó, de 0 a 3. De 0 a 3 segundos, qual foi a variação de espaço? Foi 12 menos 3, 12 menos 3, isso vai dar 9. Então, 9 sobre 3, portanto, a velocidade vai ser 3 metros por segundo. E 3 é o espaço inicial. Portanto, a função horária para esse gráfico vai ser 3 mais 3
vezes t. Essa é a função horária para esse gráfico, certo? Bem, e a questão pede o espaço do objeto no instante 10 segundos. Bem, agora ficou fácil, né? Então, ele quer saber o espaço no instante 10. Então, no lugar do t, coloca-se o 10. Portanto, 3 vezes 10, 30, mais 3, 33 metros. Esse é o espaço após 10 segundos. Tá bom? Isso está expresso na letra C. Tá? Então, vejam que nós escrevemos a equação do movimento uniforme genérica. A partir do gráfico e do cálculo da velocidade, identificamos quais eram as variáveis constantes, né? No caso, o espaço inicial e a velocidade. Então, montamos a equação do gráfico e, a partir dela, nós encontramos o espaço para o instante informado, que foi 10 segundos. Ok? Bem, vamos para a próxima. Questão agora de número 3. Vamos lá. Acompanhe comigo. Sabe-se que, durante abalos sísmicos, a energia produzida se propaga em forma de ondas em todas as direções pelo interior da Terra. Considere a ilustração a seguir, que representa a distância de 1.200 km entre o epicentro de um terremoto e uma estação sismológica. Bem, nesse evento, duas ondas P e S propagaram-se com velocidades d. Então, a velocidade da onda P foi 8 km por segundo e a velocidade da onda S foi 5 km por segundo, respectivamente, no percurso entre o epicentro e a estação, ou seja, do epicentro aqui até a estação. Pergunta-se: estime em segundos a diferença de tempo entre a chegada da onda P e da onda S à estação sismológica. Bem, pessoal, uma questão simples. Velocidade é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, para calcular o tempo, basta você fazer ΔS sobre V, tá? E assim vamos fazer. Vamos calcular o tempo para a onda P, depois o tempo que a onda S gasta e fazer a diferença. Então, quem vai ser o tempo da onda P? Vai ser a distância sobre a velocidade P. A distância é 1.200 km e a velocidade da onda P é 8 km por segundo. Tá? Isso vai dar 150 segundos. Esse é o tempo que a onda P leva para chegar no epicentro, na estação. Vamos fazer o mesmo cálculo para a onda S. É a distância sobre Vs. A distância é a mesma, 1.200 km, e a velocidade é menor, 5 km por segundo. Dividindo 1.200 por 5, vamos ter 240 segundos. Vejam que a onda S ela é mais lenta, por isso que ela chega depois, né? Então, pessoal, ele quer a diferença de tempo, vai ser o tempo S, que é o maior, menos o tempo P, 240 menos 150. E isso vai resultar no intervalo de 90 segundos. Esse é o intervalo de tempo entre as duas ondas. Ok? Vamos agora para a questão de número 4. Vamos lá, questão de número 4. Um carro se desloca ao longo de uma reta. Sua velocidade varia de acordo com o tempo
conforme indicado no gráfico. A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo é... Bem, pessoal, observem que todas as opções aparecem com o t elevado ao quadrado, certo? Na verdade, esse detalhe aqui você observa pelo gráfico também. Como assim pelo gráfico? Como o gráfico é da velocidade em função do tempo e vejam que é uma reta inclinada, a velocidade está variando, a variação da velocidade é igual em intervalos de tempos iguais, certo? Então, esse gráfico aqui, ele caracteriza um movimento retilíneo uniformemente variado. E para esse movimento, a função horária do espaço, ela apresenta esse formato aqui, ó. S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Bem, pelas opções, esse termo S0 é zero, ou seja, o objeto aqui, o carro, ele sai da posição inicial zero. Então, já podemos simplificar aqui, ó. Sim, e pelo gráfico da velocidade, ó, o V inicial é 5. Então, essa função já pode ser escrita assim, ó, S, 0 não vai aparecer aqui, 5t mais AT ao quadrado sobre 2. Então, por enquanto, está assim. Então, nós precisamos encontrar a aceleração do movimento, tá certo? Como é que se encontra a aceleração do movimento? Tá? Vamos lá, ó. A expressão para calcular a aceleração é ΔV sobre ΔT. Como nesse movimento a aceleração ela é constante e diferente de zero, você pode escolher aqui no gráfico qualquer intervalo de tempo para calcular a aceleração. Vamos pegar de 0 a 12. Vamos lá, ó. De 0 a 12, qual foi o ΔV? Então, ó, a velocidade final foi 20 no instante 12 e a inicial foi 5 no instante 0. Então, aqui eu vou ter 12 menos 0. Ok? Bem, 12 menos 0, então vai ficar 20 menos 5 dá 15, 12 menos 0 dá 12. 15 dividido por 12, pessoal, é 1,25 metros por segundo ao quadrado. Aqui está a aceleração do movimento. Então, eu vou agora apenas substituir aqui, ó. Então, vai ficar S 5t mais A é 1,25 sobre 2, 0,625 t ao quadrado. Então, esta é a função que indica o deslocamento. 5t mais 0,625 t ao quadrado. Ok? E isso está na alternativa, eu creio que aqui seria a alternativa D, né? Mas vamos lá, seria, B, 5t mais 0,625 t ao quadrado. Ok? Então, o que nós fizemos aqui? Identificamos o movimento para, com isso, saber qual é o jeitão da equação ou da função horária do espaço. Depois, identificamos algumas variáveis no gráfico. Fizemos o cálculo da aceleração para substituir na função e chegar na equação do espaço ou na função horária do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Só um detalhe
um detalhe interessante, que como a reta é crescente, o sinal da velocidade é positivo, tá? E se a gente for lembrar que essa reta aqui, a equação teria esse formato aqui, ó, o V0 é 5, vezes A 1,25t, o sinal que vem aqui é mais, porque a reta é crescente. Então, aqui seria, se a questão pedisse qual a função horária da velocidade, certo? Seria essa que está agora destacada aqui, tá bom? Mas a questão pede do espaço, e a do espaço é essa que nós encontramos. Vamos lá. Questão agora de número 5. Um foguete lançador de satélites partindo do repouso atinge a velocidade de 5.400 km por hora após 50 segundos. Suponha que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar média é d. Pessoal, a aceleração é ΔV sobre ΔT. ΔV é velocidade final menos a inicial. E o ΔT é o intervalo de tempo, que no problema é 50 segundos, certo? Detalhe, a velocidade foi expressa em quilômetros por hora, então vamos ter que transformar primeiro 5.400, nós vamos dividir esse valor por 3,6 para encontrar em metros por segundo. Dividindo 5.400 por 3,6, a gente encontra 1.500 metros por segundo, certo? Portanto, agora eu vou apenas substituir, ó. V final é 1.500, V inicial é 0, porque o objeto sai do repouso, e o intervalo de tempo é 50. Então, 1.500 dividido por 50, isso vai dar 30 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse foguete, ok? Isso está expresso na alternativa A, tá bom? Vamos então para a nossa última questão agora, questão 6, uma questão teórica. Vamos lá, questão 6. A figura mostra o gráfico da velocidade de uma partícula que se move ao longo de um eixo x. Em relação ao gráfico, julgue as afirmativas a seguir em V para verdadeiras ou F para falsas. Vejam que o gráfico é a velocidade em função do tempo e o gráfico ele foi representado por uma reta crescente, tá bom? Uma reta inclinada crescente. Essa reta aqui, ela faz parte de uma função horária e a função genérica é V0 mais AT, certo? Como nós não temos valores, então eu vou deixar a função do jeito que está aqui, função genérica. O sinal que aparece aqui, ó, do A é positivo, porque a nossa reta é uma reta crescente, tá bom? Pois bem, vamos lá, vamos para as opções. Letra A. Podemos afirmar que a aceleração da partícula é positiva e constante. Está certo, né? A aceleração é positiva porque, conforme a definição de função do primeiro grau, para a velocidade, no MR e o V, tá certo? Como a reta é crescente, o sinal do termo que acompanha a variável t é positivo, então a aceleração é positiva. E constante, porque esse gráfico e essa função é do movimento retilíneo uniformemente variado. E nesse movimento, a aceleração ela vai ser constante e vai ser diferente de zero, tá bom? Então, a letra A é verdadeira. Letra B. Podemos afirmar que a aceleração da partícula é negativa e constante.
Vimos que é positivo, então a letra B está falsa. C. Não existe momento nenhum em que a partícula para instantaneamente. Pessoal, como o gráfico é da velocidade, observem que nesse instante que eu estou marcando no gráfico, a velocidade vai ser 0. Então, a letra C está falsa. E a letra D, o sentido do movimento permanece inalterado. Essa letra D ela é interessante. Por quê? Na nossa videoaula, eu explico a situação a partir do gráfico em que o movimento é progressivo e retrógrado. Bem, observe o seguinte, ó. Nesse trecho que eu estou marcando agora, nesse trecho aqui, o gráfico ele está representado no quarto quadrante, certo? E nesse quadrante, pessoal, os sinais da velocidade é negativo. Quando o sinal é negativo, o movimento ele vai ser retrógrado, certo? Bem, e no trecho que eu vou marcar agora, nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui, esse trecho ele foi representado no primeiro quadrante. E o primeiro quadrante, ou no primeiro quadrante, os sinais da velocidade é positivo. Quando o sinal de V é positivo, o nosso movimento vai ser progressivo. Ou seja, o item D está falso, porque ele disse que... O que ele disse aqui? Ó? O sentido do movimento permanece inalterado e ocorre mudança no sentido. Por quê? Vamos marcar aqui, ó, de 0 a t. De 0 a t eu tenho movimento retrógrado. E do instante t em diante, progressivo. Então, ocorreu mudança no sentido, certo? Ou seja, no caso aqui, ó, apenas a letra A é um item verdadeiro. As demais são falsos, ok? Então, pessoal, com isso a gente finaliza a resolução de mais uma lista, certo? Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário na descrição do vídeo para que a gente possa melhorar a produção dos vídeos do nosso canal, certo? E nos vemos na nossa próxima videoaula, ou de conteúdo, ou de resolução de questões. Um abraço a todos e até logo.